Eles podem tentar fugir, mas a realidade os perseguirá. Todos seus aliados no Oriente Médio perguntarão aos Estados Unidos o que estão fazendo. Vocês estão nos deixando sozinhos para enfrentar esse inimigo amargo, ameaçador, ferido e vingativo. República Islâmica do Irã reconstrói suas capacidades de mísseis e infraestrutura nuclear, enquanto todas as restrições expiram sob o acordo de Trump. E se vocês fizerem isso, não teremos escolha a não ser nos aliar ao Partido Comunista Chinês. E, portanto, os Estados Unidos terão que enfrentar essa decisão. Obrigado, Elon e Lee. Por se juntarem a nós. Obrigado por estarem aqui conosco, Elon no Record. Olá e bem-vindos ao Elon no Record. O presidente Trump afirma que o cessar-fogo com o Irã está por um fio, mas daqui parece apenas um cavalo morto sendo repetidamente espancado na esperança de revivê-lo. Trump quer acordo com o Irã, mas não se sabe se conseguirá. Os fanáticos religiosos que governam o Irã não são minhas palavras, e sim as da administração dele, não têm pressa em desistir de sua arma do juízo final. Aqueles 450 quilos de urânio altamente enriquecido, o suficiente para 11 bombas nucleares. Os Estados Unidos desistiram de reabrir à força o Estreito de Hormuz, mas seguem com seu contra-bloqueio ao Irã. As placas tectónicas no Oriente Médio mudaram. E quando há tanta pressão assim, bem, alguma coisa precisa ceder. O mapa geopolítico da região está sendo redesenhado, e como essa pressão se alivia, a questão do que vai romper, isso vai determinar se o Irã continuará sendo um agente desestabilizador no Oriente Médio ou se talvez, só talvez, a ameaça da agressão iraniana possa finalmente ser encerrada. Por isso, fico feliz em conversar com Mark Dubowitz, diretor executivo da Fundação para a Defesa das Democracias, FIDD, think tank de Washington e especialista na República Islâmica. Ele tem seu próprio podcast sobre o assunto, o Iran Breakdown, e tem sido um crítico tão contundente do Irã que está, na verdade, sob sanções iranianas. Episódio gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Mais detalhes nas notas do programa para quem busca espaço de conteúdo no centro da cidade. Apoie o programa assinando em patreon.com/alonterecord por $10 mensais. Obrigado a todos que já contribuem para manter isso funcionando. Siga nas redes sociais, entre em contato para patrocinar um episódio e inscreva-se ou avalie no Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Mark, é bom te ver em Israel. É uma honra estar aqui, Elon. Quais são as chances de você ficar preso aqui e não conseguir um voo de volta para casa? Acho que é 50-50, como sempre com o presidente Trump, pois ninguém sabe o que se passa na cabeça dele. Amanhã podemos entrar em grandes operações militares ou isso virar uma discussão interminável com os iranianos por meses ou anos. Nós não sabemos, certo? Bem, você é o especialista. Então, ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça do presidente, mas vamos tentar analisar o mapa geopolítico e as opções que ele tem pela frente, pelo menos. Os Estados Unidos e o Irã estão agora num impasse armado, apontando as pistolas um para o outro. Por quanto tempo isso pode continuar? Quero dizer, quem vai ceder primeiro? Bem, é realmente esse jogo econômico de quem desiste primeiro. Quero dizer, de um lado, os Estados Unidos estão enfrentando o bloqueio de Hormuz, que tem consequências sérias. Menos para os Estados Unidos, mas mais para mercados globais de energia, preços do petróleo, acesso a petróleo, gás natural e fertilizantes. Fertilizantes? Outras commodities, claro, para a Europa, para nossos amigos na Ásia. É aí que eu acho que o impacto está sendo sentido, por isso eu acho que há muita pressão sobre o presidente. Há pressão política sobre o presidente com a aproximação das eleições de meio de mandato, pois a gasolina passa de $5 e os americanos estão obcecados com esse preço. Todo americano sabe o preço da gasolina, mesmo que não saiba os 50 estados. Não é só sobre o preço da gasolina. Com o bloqueio durando tanto, não é apenas o aumento dos preços. É que há escassez real e cada vez mais uma necessidade dentro da indústria de racionar o fornecimento de combustível disponível. Sim, novamente há escassez fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma superpotência energética. Temos petróleo suficiente para suprir nossas necessidades internas e muito gás natural. O preço do gás natural está até negativo devido ao excesso nos Estados Unidos. Não enfrentamos interrupções físicas no fornecimento como em 1973 ou 74 na crise do petróleo da OPEP. Mas, certamente sim, na Europa e na Ásia já estão vendo sinais de interrupção física. Há forte pressão política interna e internacional sobre o presidente para reabrir Hormuz. Do outro lado, a situação é muito pior. Quero dizer, a situação para o Irã é economicamente catastrófica como resultado não apenas das sanções, mas desse bloqueio reverso, onde a Marinha dos Estados Unidos agora bloqueou os portos iranianos. O Irã perde cerca de $435 milhões por dia e cerca de 13 bilhões por mês, principalmente em exportações de petróleo.
E também eles não conseguem importar commodities para impulsionar sua economia. Então, hoje, o real, a moeda iraniana, não vale nada. Os preços dobram a cada 2 semanas, mostrando que a inflação está descontrolada. E você já começa a ver o povo nas ruas, especialmente os bazares, que são a classe mercante de Teherã, que representam a base de apoio ao regime. Eles estão começando a voltar para as ruas, não nos mesmos números que vimos em janeiro, que levaram àquela onda massiva de protestos, mas você já começa a ver sinais de descontentamento severo entre a população iraniana, entre a base de apoio. Até o exército iraniano, o Artesh e a Guarda Revolucionária Islâmica, guardiões da Revolução Islâmica, estão sob forte pressão econômica. E estamos começando a ver, pelo menos, os primeiros sinais de deserções entre o exército regular. Então, por quanto tempo você acha que esse jogo de quem cede primeiro pode durar? Porque, você sabe, os americanos podem recuar e dizer, apesar da pressão econômica internacional, continuem firmes. Os iranianos estão sofrendo mais. Mas aí existe o risco de que os iranianos tenham que fazer algo para tentar mudar o equilíbrio. Se o regime iraniano notar sinais de deserção e mais protestos nas ruas, precisará partir para o ataque para tentar mudar o equilíbrio de forças, certo? Sim, com certeza. Quero dizer, acho que os iranianos vão ter que fazer alguma coisa, o que os Estados Unidos podem até receber bem. Se houver um motivo para retomar grandes operações militares, certamente há muitos nos Estados Unidos que desejam isso. Aqui em Israel, muitos do setor de segurança querem retomar grandes operações militares. Eles acreditam que ainda há muito a fazer para atacar a infraestrutura energética iraniana e perseguir líderes-chave, como Mordechai Khamenei, o atual líder supremo do Irã. Então pode realmente haver um desejo de voltar a grandes operações militares, tanto em Washington quanto em Jerusalém. Mas eu acho que o verdadeiro ponto-chave do ponto de vista doméstico e econômico americano é que precisamos abrir Hormuz. Nós temos que abrir o estreito porque ele precisa ser aberto sob condições dos Estados Unidos, não sob condições do Irã. Não há como cedermos o controle do estreito de Hormuz aos iranianos sob qualquer tipo de acordo. Não, quer dizer que seria um desastre total, não só para o Estreito de Hormuz, mas também pelo precedente para outras vias navegáveis críticas no mundo. Que influência os Estados Unidos têm agora para forçar o Irã a abrir o Estreito de Hormuz sem abrir mão dos objetivos iniciais da guerra, como limitar o apoio iraniano a exércitos terroristas por procuração e mísseis balísticos? Quer dizer, se você negociar, dando a eles margem de manobra em relação aos mísseis balísticos para reabrir o Estreito de Hormuz, você simplesmente voltaria à estaca zero, não é? Sim, quero dizer, não acho que devemos fazer concessões aos iranianos para abrir Hormuz. É uma questão física e econômica. O aspecto físico é com a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos vem planejando há décadas, partindo do pressuposto de que em algum momento o Irã fecharia Hormuz. Então precisamos, enviar porta-aviões dos Estados Unidos. É esse o caso, porque o pensamento coletivo é que o Pentágono não fez simulações de guerra, não considerou o cenário de que os iranianos poderiam fechar o Estreito de Hormuz. Eles foram pegos de surpresa. Não, quero dizer, o CENTCOM vem planejando isso desde a Revolução Islâmica. Quero dizer, sempre soubemos, na verdade, isso aconteceu em 1978. Ainda assim, nenhum plano cinético foi ativado para abrir o Estreito de Hormuz. Então, nos anos Carter, de 1978 para 79, durante a Revolução Islâmica, quero dizer, o CENTCOM sempre teve isso como um mandato. Em 1987 e 1988, os iranianos estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam atirando em navios internacionais e a Marinha dos Estados Unidos teve que abrir o estreito. Foi uma operação de cerca de 14 meses, quero dizer. E estávamos escoltando petroleiros. Quando foi isso? Em 87, 88. Eu não percebi que já tínhamos estado aqui antes. Já estivemos aqui antes. Já estivemos aqui antes numa situação muito semelhante, onde os iranianos, como resultado da percepção de que os Estados Unidos estavam intervindo em favor do Iraque na guerra Irã-Iraque, começaram a atirar em navios internacionais. Tivemos que escoltar esses petroleiros de novo por mais de um ano. Em 1988, houve um grande confronto com a marinha iraniana na Operação Louva a Deus, quando eles atacaram um navio de guerra dos Estados Unidos, causando danos, e afundamos metade da marinha iraniana. Então, a marinha dos Estados Unidos tem experiência com... Abrir o Estreito de Hormuz é um jogo diferente agora, Mark. Você pode enviar navios de guerra americanos para escoltar petroleiros e desafiar os iranianos a atirar nesses navios de guerra. Se eles atirarem neles, você afunda a marinha deles. Mas eles não estão bloqueando o Estreito de Hormuz com uma marinha. Tudo o que você precisa são drones suficientes para assustar os navios ou, pelo menos, as seguradoras deles a deixarem de cobrir a passagem. E você criou um bloqueio realmente eficaz. Quais opções cinéticas os Estados Unidos têm agora nesse jogo de blefe, com negociações que na prática nem estão acontecendo, para forçar a abertura do Estreito? Sim,
É isso que as Forças Armadas dos Estados Unidos fazem e precisam intensificar, neutralizar essas capacidades ofensivas. Drones, mísseis e embarcações de ataque rápido estão envolvidos. No aspecto econômico, na verdade, o estreito não está fisicamente fechado. Ele está fechado economicamente e financeiramente, porque as seguradoras, os Lloyds de Londres e os grupos PII em Londres, os grupos de seguro marítimo, estão se recusando a fazer o seguro ou estão dispostos a fazer, mas a custos exorbitantes para o deslocamento desses petroleiros. Então, os Estados Unidos já estabeleceram uma garantia de 20 bilhões de dólares que forneceria resseguro. Mas o que realmente precisamos fazer é expandir isso para nossos parceiros internacionais, envolver nossos parceiros do Golfo, nossos parceiros do Indo-Pacífico, nossos parceiros europeus. Essa garantia não deveria ser de 20 bilhões de dólares, deveria ser de 200 bilhões de dólares, deveria ser de 1 trilhão de dólares. Quero dizer, basicamente deveríamos criar uma estrutura internacional de seguro marítimo, respaldada por governos, que possa intervir quando o setor privado estiver cobrando taxas exorbitantes. Há vontade política nos Estados Unidos para que o contribuinte intervenha e garanta isso? Certo, o comércio global. Olha, quero dizer, não é assim. Os Estados Unidos podem investir algum dinheiro. Mas os sauditas, os emiradenses, os japoneses, os singapurianos, os sul-coreanos, além de toda a União Europeia, poderiam se mobilizar e dizer, tudo bem, cada um de nós vai contribuir com um valor X em dólares. Os Estados Unidos já investiram 20 bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos por meio de algo chamado DFC. Agora imagine, 20 bilhões de dólares vindos de 100 parceiros. E agora estamos falando de uma quantia séria de dinheiro que dá respaldo, o que resolve o problema do seguro marítimo. A Marinha dos Estados Unidos enfrenta novamente o desafio da escolta física, mas já lidou com isso antes e pode repetir a experiência. O presidente Trump, só para deixar claro, precisa dar a ordem para a Marinha dos Estados Unidos fazer isso. Eles estão prontos e vêm preparando o terreno e criando as condições para fazer isso. A atenção mundial se volta ao Estreito de Hormuz, consequência desta guerra focada em eliminar as ameaças nuclear e balística iranianas e seus exércitos por procuração. E todas essas são questões que ainda precisam ser resolvidas. E o primeiro-ministro Netanyahu aqui em Israel pelo menos disse que isso não acabou, que ainda há muito a ser feito. Mas há um debate em Israel sobre se a guerra com o Irã, Epic Fury, Roaring Lion, seja qual for o nome, se valeu a pena, se não resolver a questão dos 450 quilos de urânio altamente enriquecido, o pó nuclear. Há quem diga que talvez estejamos em situação pior do que antes. Porque se o regime iraniano não estava correndo atrás de armas nucleares antes como garantia máxima, agora estará. Você eliminou Khamenei, que talvez fosse o único líder capaz de dar sua aprovação para o que é, efetivamente, uma rendição do Irã. Agora quem está no comando é a Guarda Revolucionária Islâmica. O Sr. Vahidi é até mais extremo, potencialmente, do que Khamenei. Então, parar no meio do caminho, parar neste ponto, sem ter garantido urânio altamente enriquecido, torna a situação ainda mais, com o perdão do trocadilho, instável do que era antes. O que você acha disso? Então, quero dizer, acho que há um pouco de verdade nisso, mas acredito que, na verdade, exagera a situação. Ali Khamenei, ex-líder supremo do Irã, era totalmente comprometido e de abençoada memória. Sim, de triste memória, era absolutamente comprometido em construir uma arma nuclear. Khamenei sabia que o Irã seguiria vias graduais para obter armas nucleares. Ele queria desenvolver a infraestrutura nuclear. Ele assinou o JCPOA porque o JCPOA era um caminho de 15 anos para armas nucleares. À medida que as restrições expiraram. E essas restrições começariam a expirar em 2024, 2025 acelerariam em 2026, 2027 até 2031. Elas teriam acabado em 5 anos. Se não tivéssemos saído do JCPOA, o Irã poderia construir uma grande infraestrutura nuclear. Tempo para obter material para uma bomba praticamente zero, com centrífugas avançadas e múltiplas instalações de enriquecimento e reprocessamento de plutônio. De acordo com a inteligência militar israelense, isso teria acontecido em 2 anos e meio a partir de hoje. Se não tivesse havido a guerra, eles teriam 11.500 mísseis balísticos em vez dos 3.000 mísseis balísticos com os quais começaram, e dos 1.500 que restam agora, eles teriam recebido $1 trilhão em alívio de sanções para fortalecer sua economia contra qualquer pressão. E teriam muito dinheiro tanto para armas quanto para o bem-estar, armas para terroristas e bem-estar para sustentar e alimentar seu povo, mantendo-os longe das ruas. Esse era o caminho, o Irã sob o JCPOA, e aliás, voltando ao Estreito de Hormuz. Se o Irã atingisse esse estágio letal, nós nem estaríamos falando sobre uma batalha no Estreito de Hormuz, porque não haveria batalha no Estreito de Hormuz, pois os Estados Unidos da América não poderiam travar uma batalha contra um Irã com armas nucleares, com mísseis balísticos intercontinentais. 11.000 mísseis balísticos.
Aliás, um exército convencional construído pela China e pela Rússia, um exército de grupos terroristas por procuração ainda no poder e $1 trilhão em alívio de sanções, então evitamos esse desfecho letal. Mesmo tendo saído do JCPOA, Ali Khamenei continuou comprometido em desenvolver armas nucleares e havia certamente evidências esmagadoras de que ele estava praticamente a um passo da linha de chegada. Antes da Guerra de 12 Dias, e a Guerra de 12 Dias atrasou o programa, agora a Guerra de 40 Dias o atrasou ainda mais. É isso. É compreensível focar nos 450 quilos de urânio altamente enriquecido e, aliás, nas milhares de libras de urânio menos enriquecido. Isso pode ser facilmente transformado em material de grau militar. Mas o que é realmente importante entender é que hoje, pela primeira vez em cerca de 20 anos, os iranianos não estão enriquecendo. Eles não têm capacidade de enriquecimento, eles nem sequer têm, neste momento, a capacidade de pegar o urânio enriquecido a 60% e transformá-lo em grau militar. Então, por quê? Por que é perigoso eles terem 450 quilos de urânio altamente enriquecido? Bem, é perigoso porque se eles tiverem isso, eles podem potencialmente pegar algumas centrífugas avançadas, pegar o urânio altamente enriquecido, instalar isso em local secreto de enriquecimento desconhecido. Construindo uma nova instalação de enriquecimento ou usando uma desconhecida? É, exatamente. E aí produzir material de grau militar e fabricar uma bomba, certo? Então, não quero exagerar nisso, certo? Ainda é. As capacidades ainda existem, mas o dano causado ao programa de enriquecimento, às instalações de centrífugas e aos cientistas nucleares que realmente estão lá para desenvolver ogivas nucleares foi significativo. O programa não foi obliterado, como o presidente Trump disse, isso é um exagero. Você quer dizer que ele não trouxe paz ao Oriente Médio nem desradicalizou Gaza? Não, quero dizer que ele não é disciplinado ao falar, então é preciso cautela com o presidente Trump, pois costuma exagerar. Mas acho que a inteligência dos Estados Unidos subestima isso, certo? A afirmação de que o Irã está perto de obter uma arma nuclear não é verdadeira. Quero dizer, eu pessoalmente acho a Comissão de Energia Atômica de Israel aqui muito mais confiável, profissional e apolítica como referência para avaliar em que ponto estamos em relação ao programa nuclear. Não trabalham para Bibi, Trump, nem são políticos, apenas profissionais sérios. Eles afirmam que o programa nuclear atrasou pelo menos 2 anos, talvez 2 anos e meio, o que é significativo. Acho importante focar nos sucessos, mas também no urânio altamente enriquecido. E o fato de que muito poucas pessoas estão falando é que as instalações de enriquecimento foram severamente degradadas. Mas existe uma instalação perto de Natanz, que os israelenses chamam de Salaktin e os americanos chamam de Pickaxe Mountain, onde os iranianos hoje estão cavando e cavando para descer centenas de metros abaixo da terra. Esta será ainda mais fortificada e difícil de alcançar que a instalação de Fordo, destruída por bombardeiros B-2 americanos na Guerra de 12 Dias. Estou mais preocupado com Pickaxe Mountain. Os iranianos estão construindo uma instalação nuclear, possivelmente de enriquecimento ainda mais profunda que Fordo. A montanha Pickaxe me preocupa mais do que os 450 quilos que sabemos onde estão. Estamos atentos a isso. Como Trump disse, sabe, né? Estamos vigiando isso. E se eles mexerem, se alguém olhar para isso e tentar recuperar, nós vamos bombardear de novo. Eu estou muito mais preocupado com lugares como a montanha Pickaxe, onde eu nem tenho certeza se temos a capacidade de destruir a montanha Pickaxe, com bombardeiros B-2 e bombas anti-bunker de grande porte. Hoje pode ser necessária uma operação de forças especiais para destruir essa instalação. Sim, ainda há pontos do programa nuclear a serem resolvidos. Só quero que as pessoas considerem o que vejo como um contrafactual muito importante. Estávamos em uma trajetória em que o Irã chegaria ao estado final letal que mencionei. Eles seriam uma superpotência regional e teriam controle permanente sobre Hormuz, e, portanto, teriam um domínio permanente sobre a economia global. Eles estão muito mais fracos hoje, estão economicamente e politicamente acuados hoje. Quero dizer, os líderes iranianos estão se reunindo debaixo de pontes, sabe? As 4 ou 5 pessoas que estão tomando as decisões no país hoje em dia estão literalmente se reunindo debaixo de pontes. Como trolls? Como trolls, porque eles têm medo de serem mortos. E Bashar Bahrami, que supostamente é o líder supremo, acho que Vahid da Guarda Revolucionária é provavelmente o único cara que fala com ele. Não sabemos sua condição, mas dizem que ele foi gravemente ferido. E ele certamente não tem o tipo de comando, controle e autoridade que o pai dele tinha sobre o sistema. Então está caótico dentro do sistema, tanto economicamente quanto politicamente. É um dos motivos pelos quais eles não conseguem tomar decisões, um dos motivos pelos quais não conseguimos negociar com eles. Porque eles não conseguem chegar a um consenso como Khamenei costumava impor.
Então, eu acho que hoje estamos em uma posição em que, se realmente aumentarmos a pressão e aumentarmos ao máximo o apoio para o povo iraniano que vai voltar às ruas, é só uma questão de tempo. A dúvida é se eles voltarão às ruas como em janeiro, quando foram massacrados pelo regime. Ou voltam às ruas, onde tiveram apoio dos Estados Unidos e de Israel, assim tem uma chance real. Com pressão e apoio máximos, podemos fragmentar ao máximo o regime. E podemos começar a precipitar deserções em massa do Artesh e do exército. Deserções para onde? Bem, isso é exatamente isso. Nós precisamos de algo. Nós precisamos... Vou elaborar a pergunta para quem não está acompanhando. Se sou um oficial iraniano e quero sair da República Islâmica, salvo se os Estados Unidos ou a comunidade internacional apoiarem um líder ou instituição específica no Irã ou fora, como o príncipe herdeiro, a quem devo dar minha lealdade e a quem devo entregar minhas armas? Acho que precisamos criar uma alternativa, chame como quiser. Governo iraniano no exílio, o Conselho Alternativo Iraniano. Não importa como é chamado, mas na verdade existe. É um órgão, e é um órgão que tem a capacidade de tomar decisões. É um órgão onde podemos realmente utilizar os fundos congelados do petróleo iraniano, fundos que estão espalhados pelo mundo, bilhões de dólares, e colocar esse dinheiro em uso através desse órgão. E isso significa apoiar o príncipe herdeiro Reza Pahlavi como líder no exílio? Acho que não apoiamos Pahlavi como líder no exílio, acho que apoiamos Pahlavi e outros como parte de um conselho de transição governamental. Quero dizer, para ser justo com Pahlavi, não... Quem teria tanto poder no local quanto o governo de Gaza no exílio tem no local como parte da fronteira? Sim, quero dizer, você pega Pahlavi, que tem, sabe, de novo, pode-se debater o quão grande é o apoio dentro do Irã, e acho que há algumas estatísticas interessantes que sugerem que ele é bastante popular, quero dizer, pesquisas feitas lá mostram que ele está com 30 a 35%, um enorme número de seguidores nas redes sociais, que aliás despencou quando cortaram a internet, o que sugere que a maioria dos seus seguidores nas redes sociais está dentro do Irã, não fora do Irã. E ele tem um prestígio simbólico por ser o filho do Shah. E a maioria dos iranianos com menos de 30 anos não lembra, sabe, do governo do Shah como nada além de uma vida melhor e anseia por uma restauração. Então, e Pahlavi, para ser justo, não está vindo a público e dizendo, eu quero ser o Shah, o rei dos reis. Ele está dizendo, ele não está dizendo que quer ser o monarca governando um Irã autoritário. Ele está dizendo, eu quero ser um líder de um governo ou conselho de transição que realmente escreveria uma constituição, teria eleições e os iranianos votariam em um líder. Acho que você cria um órgão do qual Pahlavi faz parte, mas não é o único membro. Pahlavi e outros fizeram um excelente trabalho de planejamento para o dia seguinte, chamado Projeto Prosperidade do Irã, reunindo especialistas para discutir economia, segurança interna, governança e outros pontos essenciais para assumir um governo. Pegue esse conselho, dê a ele alguma legitimidade com apoio e dinheiro do governo dos Estados Unidos. Quero dizer, nós temos bilhões de dólares em fundos de petróleo congelados, certo? O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos poderia conceder isenções para liberarmos esse dinheiro e usá-lo. E como? Existem várias formas de fazer isso. Poderíamos criar fundos de greve trabalhista para pagar pessoas a entrarem em greve e paralisar os setores de petróleo, petroquímico e derrubar a economia do Irã, não por bombardeios, mas por greves trabalhistas. Podemos usar isso para dar armas aos iranianos, aumentando suas chances na próxima vez que protestarem. Existem outras formas, algumas que prefiro não citar em um podcast aberto. Mas com um conselho de transição, liderança, dinheiro, pessoas de fora e pessoas de dentro, Você começa a oferecer uma alternativa ao membro do Artesh que começa a pensar, sabe de uma coisa? Estou com dificuldades financeiras para sustentar minha família. Sabe de uma coisa? Não quero ir às ruas matar iranianos que também enfrentam dificuldades econômicas. E, aliás, é por isso que eu acho que isso é realmente importante. Tem uma certa nuance aqui. Se os iranianos protestam gritando morte ao ditador e derrubem o regime, isso acaba servindo de desculpa para o regime matá-los. Se eles estão nas ruas dizendo eu não tenho comida, eu não tenho pão, eu não tenho água, eu não consigo alimentar minha família, é muito mais difícil para o regime matar pessoas envolvidas em protestos econômicos do que em protestos políticos por mudança de regime.
Então isso cria muitas complicações para o regime quando eles estão enfrentando milhões de iranianos que não têm comida suficiente. Ok, olha, se eu recapitular onde estamos agora, a situação é perigosa. Mas 2026 neste universo é menos perigoso do que teria sido no universo do JCPOA, no qual o regime iraniano teria sido enormemente enriquecido pelo alívio das sanções, teria construído um exército convencional com o apoio dos chineses e dos russos, teria um arsenal de milhares de mísseis balísticos e teria a capacidade, ao apertar de um botão, de construir armas nucleares. Pessoalmente, fico chocado com a arrogância dos funcionários do governo Obama que zombam da ideia do prazo final e dizem que, bem, quando o acordo acabar, a gente pode simplesmente fazer uma nova negociação. Não, você não poderia, pois não teria poder de barganha para isso. O Irã seria poderoso demais. Eu sei, por conversar com negociadores, que quando eles estão na sala, eles realmente acreditam que o acordo iria moderar o Irã e que seria um país diferente ao final, depois de 15 anos sendo abraçado pela comunidade internacional, o que é uma teoria extraordinária de política internacional que eu acho que a maioria das pessoas já deixou para trás. É interessante você ter dito isso, agradeço por levantar o ponto. Só mais um detalhe sobre isso. Eu estive muito envolvido no debate sobre o JCPOA em 2015 e o Congresso, obviamente, esteve muito envolvido. E eu nunca ouvi do governo Obama em 2015 que eles iriam renegociar o acordo e estender as cláusulas de expiração. Na verdade, esse seria um argumento matador para usar em 2015. Eu teria dificuldade em refutar se dissessem: entendemos que é um acordo falho, temporário e de curto prazo, mas vamos renegociá-lo. Mas eles achavam Que isso transformaria o Irã. havia o poder do acordo, transformar os linhadura de Teherã em participantes globais responsáveis. Quando as cláusulas de expiração acabassem e eles estivessem perto de um tempo quase zero para produzir material para uma bomba nuclear, não importaria, pois já seriam moderados. Esse argumento era fácil de refutar. Seu argumento é: vamos renegociar porque sabemos que o acordo é falho, principalmente pelas cláusulas de expiração. Sabe de uma coisa? Em 13 anos vamos renegociar isso. Concordo com você, eles não tinham influência sobre o Irã. O Irã estaria poderoso demais. Agora não haveria opção militar se não quisessem voltar às negociações. Porcentagem. Mas o meu ponto para você é que teríamos tido de travar esse debate em 2015 e você poderia ter escolhido qualquer lado nesse debate. Tô dizendo que eles nem levantaram esse argumento em 2015. Eles nunca disseram: ei, senador, ei, deputado, ei, FDD, não se preocupem. Vocês acham que somos estúpidos? Nós sabemos que este é um acordo falho. Sabemos que essas restrições vão expirar. Vamos renegociar. Por que não apresentaram esse argumento em 2015? Só agora, em 2026, estão fazendo isso. O fato é que eles sabiam que isso não era uma estratégia viável. Não, foi uma tentativa de o que eles, Queriam fazer era ganhar tempo. ao ganhar tempo, fazer com que fosse problema de outra pessoa. Ok, olha, vou recapitular. A situação seria ainda mais perigosa se o JCPOA tivesse continuado em outro universo. Se quisermos sair desse impasse, parece que você está dizendo que não há esperança de um acordo. Os iranianos não aceitarão termos de rendição. A única opção dos Estados Unidos é continuar degradando as capacidades ofensivas do regime iraniano e pressionar por uma mudança séria de regime, o que significa criar algum conselho alternativo de transição e apoiar o povo iraniano em um levante. Agora, se essa é a única opção, certo? Se essa é a única alternativa, começo a pensar que não estou tão certo de que o presidente Trump recusaria um acordo menos que ideal, pois essa opção é realmente dramática. Então eu quero perguntar se os Estados Unidos decidirem seguir por esse caminho, e o presidente Trump estará muito atento às comparações com o JCPOA e um acordo ruim, mas o presidente Trump interpreta as coisas do jeito que ele quiser e declara vitória quando quiser declarar. Se os Estados Unidos fizerem um acordo que Israel considere subótimo, mas que abra o Estreito de Hormuz, não trate de forma eficaz os mísseis balísticos e adie a questão nuclear. Quanta margem estratégica você acha que Israel tem para continuar enfrentando a ameaça iraniana? Ou qualquer acordo americano limitaria Israel, o que, segundo críticos, nos colocaria em situação mais perigosa do que antes da guerra? Olha, eu acho que é um problema para Israel. Acho que sem o apoio dos Estados Unidos, ou até mesmo, vamos inverter e dizer, com a oposição dos Estados Unidos a uma estratégia israelense séria contra a República Islâmica do Irã, fica muito mais difícil para Israel agir. Eu diria que acho que Israel ainda mantém a opção de agir de forma encoberta, retornando à guerra secreta entre Israel e Irã, travada há anos.
até abril de 2024, quando a Guerra nas Sombras realmente terminou. É importante comentar porque muitos dizem há 20 anos Israel afirma que o Irã está a poucas semanas de conseguir material para uma arma nuclear, mas isso nunca ocorreu. Devem estar mentindo. Ou talvez tenham investido muito dinheiro e agentes do Mossad para sabotar o programa nuclear iraniano internamente. Isso não foi por acaso, com certeza. Com certeza. O Irã teria dezenas de armas nucleares agora se não fosse por Israel e pela campanha de operações secretas de Israel contra a República Islâmica. Aliás, essa campanha secreta aconteceu durante o governo Obama, aconteceu durante o governo Biden. Ela ocorreu durante as negociações e acordos dos Estados Unidos com o Irã, enquanto tentavam retornar ao JCPOA. Por isso, eu acredito que Israel ainda mantém certa flexibilidade. O presidente Trump fecha um acordo dizendo a Israel que basta sem mais brincadeiras. Acho improvável que o presidente Trump feche um acordo que isente totalmente o Irã de responsabilidade, ainda mais se for um acordo abaixo do ideal. Eu acho que é um acordo que ele poderia apresentar como um acordo de curto prazo. Eu abri o Estreito de Hormuz, eu consegui os 450 quilos de urânio altamente enriquecido. Eu consegui que os iranianos aceitassem não enriquecer por 15 anos. E esse é um bom acordo. É muito melhor do que o JCPOA. E nós vamos suspender, não todas as sanções, mas algumas das sanções. Não vamos devolver todo o dinheiro para eles. Vamos devolver parte do dinheiro para eles. Ele vai apresentar assim, como JCPOA Plus, certo? Vai afirmar que é o melhor acordo já negociado. Tenho certeza de que os republicanos vão concordar. Acho que ele deve dizer, não sou ingênuo nem burro, sei que a República Islâmica do Irã ainda é uma ameaça. Vou deixar meus amigos israelenses cuidarem disso. Os Estados Unidos fizeram o máximo possível, causamos grande impacto e conseguimos um ótimo acordo. Agora seguimos em frente para lidar com os chineses no Indo-Pacífico. Os israelenses vão assumir daqui. E, aliás, agora Israel volte para sua guerra nas sombras, operações secretas e operações encobertas. Não apenas matando cientistas ou destruindo instalações de centrífugas, o que se torna mais difícil sob um acordo, mas agora o foco é apoiar ao máximo o povo iraniano. Como seria uma campanha extrema de fragmentação? Porque é preciso colocar isso em prática e desgastar o inimigo. Quero dizer, as pessoas esquecem que Ronald Reagan estava fazendo acordos de controle de armas com a União Soviética, enquanto ele desgastava a União Soviética em uma campanha de máxima pressão, máximo apoio aos dissidentes antissoviéticos e máxima fragmentação da elite soviética. Quero dizer, ele estava jogando dos dois lados. Acho que Israel pode, nessas condições, realmente começar a focar suas enormes capacidades e recursos para colocar milhões de iranianos nas ruas. E lembre-se, o acordo vai enfurecer os iranianos. Eles vão sentir que os Estados Unidos os abandonaram e fizeram um acordo com a República Islâmica, ficando ainda mais furiosos. A vida deles não vai melhorar e essa economia não vai decolar. Não tem como, certo? Digo, tanto dano já foi causado à República Islâmica. Nós estimamos que foi quase 40% do PIB um dano direto à economia iraniana durante a Guerra de 40 dias. Os iranianos afirmam que os danos chegam a 300 bilhões de dólares, quase todo o PIB. O governo admite que serão necessários mais de 10 anos para reconstruir o que foi destruído em 40 dias. Sem falar que eles já entraram nisso sob uma pressão econômica severa. Então não existe chance de haver qualquer efeito de gotejamento em que iranianos se beneficiem de algum acordo. Eles provavelmente tentarão desestabilizar o regime iraniano, mas me ajude a pensar nisso. Olha, eu entendo e concordo que Israel precisa se preparar para um cenário em que os Estados Unidos decidam se afastar desse problema por causa da pressão econômica, da pressão política, e Israel tente agir sozinho ou com parceiros regionais. Vamos falar sobre isso em 1 minuto. Me preocupa porque acredito que Israel precisa se preparar para os Estados Unidos realmente se voltarem contra Israel, especialmente com uma administração democrata ou certos setores republicanos. E certamente com o colapso catastrófico do apoio público a Israel nos Estados Unidos, a ideia de que os Estados Unidos poderiam então tentar amarrar as mãos de Israel e impedi-lo de atacar o Irã também é profundamente preocupante. Se opor a embargo de armas a Israel. Impor um embargo de armas. Quero dizer, a questão da ajuda militar, estamos desviando um pouco aqui, mas o movimento que está pedindo o fim da ajuda militar a Israel não se trata da ajuda militar a Israel. Israel quer se desvincular da ajuda militar e entende que não pode ser dependente. Mas uma vez que você estabelece o precedente de que estamos parando a ajuda militar, bem, de parar a ajuda militar a defender o fim das vendas de armas, é um pequeno passo. Passar da suspensão das vendas de armas para impor um embargo de armas e impedir que parceiros vendam a Israel é outra questão.
Claro, há quem preferisse ver uma intervenção internacional e tropas americanas fazendo o trabalho do Irã por eles. Aos poucos as pessoas estão formando a opinião pública. Acho que, se Israel agir sozinho contra o Irã, isso pode ser interpretado de duas formas. Para alguns americanos, fica claro que Israel faz o trabalho sujo dos Estados Unidos como seu subcontratado na região. Está na linha de frente da democracia e da civilização, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Muitos outros verão isso como Israel minando um acordo diplomático que os Estados Unidos alcançaram com o Irã. E estou realmente preocupado com esse abismo na opinião pública dos Estados Unidos entre como o governo vê Israel e como Israel está sendo visto politicamente. Porque essas são duas conversas totalmente diferentes. Você vê o governo americano, o secretário de guerra e o CENTCOM falando sobre Israel em termos de ser o melhor parceiro, um parceiro exemplar, aliado modelo. Outros aliados deveriam aprender, pois é o melhor parceiro dos Estados Unidos, um sopro de ar fresco e multiplicador de forças. Bem diferente do debate público sobre Israel, como se tivesse levado os Estados Unidos à guerra e eles estivessem fazendo nosso trabalho sujo. Com licença, vocês estão reabastecendo nossos aviões para que possamos ir atrás das pessoas no topo da sua lista de mais procurados. Vocês estão lutando nossa guerra por nós. Nós estamos lutando a sua guerra e estamos fazendo isso juntos como aliados. A conversa ficou totalmente dividida. Então, quero dizer, eu só me pergunto, do ponto de vista político nos Estados Unidos, até que ponto você acha que Israel seguir sozinho e ser visto como fazendo o trabalho sujo da América é politicamente viável, ou se vamos acabar em uma situação em que os Estados Unidos simplesmente se afastam? Israel precisa fazer seu trabalho sujo, mas sem nenhuma gratidão ou compreensão. Primeiro de tudo, Israel não tem escolha. Então, Israel tem que fazer isso. Em segundo lugar, é preciso sempre considerar a República Islâmica do Irã, pois, independentemente do acordo feito ou de como ele seja percebido, a República Islâmica do Irã voltará às suas velhas práticas e continuará apoiando o terrorismo. Vai reforçar sua infraestrutura de mísseis, ameaçar aliados do Golfo, mirar nas tropas dos Estados Unidos e patrocinar o terrorismo internacional. A República Islâmica do Irã não pode ser nada além da República Islâmica do Irã. Ela não pode mudar seu DNA fundamental. Não importa se o presidente é democrata ou republicano, pró-Israel ou anti-Israel, todos terão que lidar com a República Islâmica do Irã no Oriente Médio. Vão? Bem, dizer que líderes políticos devem encarar a realidade é forte, mas às vezes eles tentam evitá-la. Eles podem tentar fugir, mas a realidade os alcança. E a realidade que vai atrás deles é que todos os seus aliados no Oriente Médio, no Golfo, no mundo árabe vão dizer: América, o que vocês estão fazendo? Vocês estão nos deixando sozinhos para enfrentar essa República Islâmica do Irã amarga, ameaçadora, ferida e vingativa, que está reconstruindo suas capacidades de mísseis e drones, além de sua infraestrutura nuclear, à medida que restrições do acordo de Trump expiram. E se vocês fizerem isso, não teremos escolha a não ser nos aliar ao Partido Comunista Chinês. E, portanto, a América terá que enfrentar essa decisão. Deixe-me colocar uma ressalva aqui. Quando você diz que o mundo árabe pode olhar para a América e perguntar por que estão nos deixando lidar com isso sozinhos? Não tenho certeza se isso é uma coisa ruim, porque isso significaria que os parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, que deveriam estar trabalhando juntos, a saber, Israel e os países do Golfo, serão forçados a uma aliança cada vez mais próxima. É exatamente isso que estou dizendo. As notícias. Não, mas não necessariamente com os chineses. Não necessariamente com os chineses. Não. O que estou dizendo é que isso ocorre dentro de uma estrutura de alianças diferentes. Nos Estados Unidos. Concordo. Digo que se a superpotência sair, certo? Os países árabes, e eles vão manter as opções em aberto porque sempre fazem isso. É o que eles fazem. Primeiro, eles vão tentar apaziguar os iranianos. Isso não vai funcionar, pois já tentaram por anos e só receberam milhares de drones e mísseis lançados sobre eles. Eles ainda vão tentar apaziguar os iranianos ou essa fase já passou? Estamos numa realidade onde muitos eventos dramáticos ocorreram nas últimas semanas. Primeiro, há relatos de que Israel manteve não uma, mas 2 bases aéreas secretas no Iraque. Este é o Israel da Operação de Entebbe, que voou até a Argentina para sequestrar Adolf Eichmann. Montar uma base aérea secreta no Iraque é coisa de Hollywood. Deveriam fazer filmes sobre isso. Aliás, quem vazou isso deveria estar preso. Enfim. Sabe de uma coisa? Eu não sei se isso foi realmente um vazamento ou se foi colocado estrategicamente porque, se a base aérea não estava mais sendo usada, talvez quisessem dar uma dica para os parceiros regionais, tipo, olha, nós temos superpoderes, mas vamos deixar isso de lado. Certo? Então, essa é uma mudança incrível, uma mudança realmente incrível.
A segunda é a revelação de que Israel forneceu o Dome de Ferro e o Raio de Ferro para os Emirados Árabes Unidos durante a guerra com o Irã. Israel não era só o escudo do mundo árabe ao destruir lançadores de mísseis balísticos que atacavam cidades árabes, mas também fornecia meios para que eles mesmos fizessem isso. Netanyahu disse ter ido aos Emirados Árabes Unidos durante a guerra. Os Emirados negaram, mas dados aéreos indicam que ele estava certo e que os Emirados podem ter-se irritado com a revelação. Há cooperação militar mais próxima. E então a terceira coisa é a notícia de que tanto os Emirados Árabes Unidos quanto a Arábia Saudita participaram de ataques cinéticos contra o regime iraniano nesta guerra. Não assumiram a responsabilidade publicamente. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal e pela Reuters, mas os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita foram mais dois parceiros nesta guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Então, para mim, parece que talvez já tenhamos passado do ponto de apaziguamento. E os Estados Unidos, se afastando e tentando chegar a um acordo subótimo, vão forçar esses países a uma aliança cada vez mais próxima. Isso acabará sendo bom para os Estados Unidos, pois ao formar uma força policial regional que coopera com você, não é preciso agir como policial do mundo. Sim, concordo 100% com tudo o que você disse. Está absolutamente certo. Esse é o cenário otimista. É exatamente o que esperamos que aconteça. E eu acho que há uma boa chance disso acontecer. É preciso otimismo aqui, senão enlouquece. Esse cenário se aplica mais aos Emirados do que aos sauditas. Atualmente, relatos indicam que os sauditas negociam um pacto de não agressão com o Irã. Ao mesmo tempo, eles se protegem com a Turquia, o Paquistão e outros. Exatamente isso. Então, eu imagino que nesse cenário você vai ver os atores do Golfo agindo de forma diferente. Mas acho que, por um lado, eles vão tentar apaziguar os iranianos. Acho que os emiradenses já superaram isso, mas os sauditas não. E certamente os cataris, os kuwaitianos e outros também não. Em segundo lugar, eles vão tentar se integrar mais com Israel, como você descreveu de forma eloquente. Em terceiro lugar, ainda buscarão algum relacionamento estratégico ou cobertura política com Pequim. A questão é que uma presidente, AOC, Deus me livre, sentada na Casa Branca em janeiro de 2029 com seu gabinete, diz ao seu gabinete: "Eu quero impor um embargo de armas a Israel amanhã. Já avisei Bernie Sanders, presidente do Comitê de Apropriações do Senado. Estamos avançando e cortando o apoio e auxílio militar estrangeiro." Porque o presidente da Câmara Mandani prometeu agilizar isso no Congresso. Exatamente. A questão é, o que o secretário de defesa dela, porque ela vai mudar de volta para a defesa, o chefe do Estado-Maior Conjunto dela, o diretor da CIA dela, o diretor de inteligência nacional dela, o secretário de energia e o secretário do tesouro dela dizem para a presidente AOC. E eu acho que o que eles provavelmente diriam é: "Senhora presidente, antes de considerar essa medida drástica, vamos entender as consequências em cadeia dessa decisão. Primeiro, sinalizamos aos aliados do Golfo que estamos indo embora. Se estamos dispostos a prejudicar os israelenses, os aliados do Golfo serão os próximos. E, aliás, vamos prejudicar os sauditas depois dos israelenses porque não gostamos deles e são os próximos da fila. Segundo, vamos abrir espaço para os chineses entrarem, como eu já descrevi. E terceiro, aliás, vou ter que agir como chefe do Estado-Maior Conjunto. Vou ter que notificar meu comandante do Indo-Pacom e meu comandante europeu que teremos que mover recursos militares do Indo-Pacífico e da Europa de volta para o Oriente Médio, porque agora não temos mais os israelenses para fazer nosso trabalho. Estamos prestes a tirar deles as capacidades militares de que precisam. E, aliás, o diretor da DNI diz: "Sim, e senhora presidente, só quero que a senhora entenda que dependemos muito do Mossad, da Unidade 8200 e da Aman para a inteligência que recebemos no Oriente Médio. E talvez eles continuem nos fornecendo, como a amante que só recebe visitas do marido 2 vezes por semana e fica feliz só pela visita. Ou talvez eles fiquem tão furiosos com isso que mudem completamente sua postura em relação à coleta e ao fornecimento de inteligência. Agora terei que transferir 30% dos meus recursos de inteligência, atualmente focados na China e Rússia, de volta ao Oriente Médio para focar nos inimigos da América, incluindo, sim, a República Islâmica do Irã, com a qual assinamos um acordo. Ainda precisamos de cobertura de inteligência sobre isso. Então, Israel precisa começar a pensar nesses piores cenários possíveis em termos políticos americanos. Mudanças posicionando-se na região e globalmente. Mas, acima de tudo, precisa continuar focando por conta própria em derrubar a República Islâmica do Irã. Se não fizer isso e mudar o foco, achando que não pode agir sem os Estados Unidos,
o Irã vai se reconstruir e recuperar suas capacidades de defesa, mísseis, drones e seu programa nuclear. E em 5 anos ou menos ou mais, você vai estar enfrentando a mesma mortal República Islâmica do Irã que enfrentamos em 7 de outubro. Sabe, veja, mesmo sem derrubar o regime iraniano, esse é um ponto tão importante e profundo que, para Israel reafirmar e reforçar sua segurança, não basta ser querido, definitivamente não basta ter simpatia. E você definitivamente não pode contar com laços religiosos, culturais e a sensação de compartilhar valores e história. Você precisa se tornar indispensável. Você precisa fazer com que seja um suicídio político te abandonar, pois os políticos estarão pressionados a nos abandonar e precisam saber que isso seria um grande ato de autossabotagem. Não vai necessariamente impedi-los, mas vai servir como um contrapeso. Israel deve desenvolver as melhores tecnologias e garantir integração nas cadeias de suprimentos das tecnologias mais críticas, para que não possa ser descartado assim tão facilmente, mesmo que uma administração hostil queira fazer isso. E digo mais, tudo isso é verdade, mas Israel tem 2 anos e meio com Trump para derrubar a República Islâmica do Irã. Ele pode fechar um acordo, ele pode não fechar um acordo, talvez um acordo abaixo do esperado, talvez um ótimo acordo, ele pode voltar a grandes operações militares, ele pode não voltar. Movimentos podem ser abertos, isso acontecerá. 2 anos e meio sob o presidente Trump até 20 de janeiro de 2029. E Israel precisa gastar todo o seu tempo, dinheiro, recursos e foco em derrubar a República Islâmica do Irã. E isso é algo absoluto, quero dizer, eu tenho idade suficiente, você não tem, certo? Cresci na era da Guerra Fria e lembro de estudar assuntos soviéticos na Universidade McGill. Lembro que era 1989 numa manhã fria em Montreal. Fomos para a aula e o professor entrou. Lembre-se, era antes da internet e dos smartphones. E ela disse, peguem seu livro didático, venham até a frente da sala e joguem no lixo. Não havia lixeiras de reciclagem. Pensamos, do que está falando? Gastamos $40 nesse livro. Venham, subam e joguem no lixo. Então fizemos isso. Jogamos o livro fora, sentamos e perguntamos o que estava acontecendo. A professora disse que o muro de Berlim caiu e tudo no livro estava errado. Tudo que ela ensinou estava errado. A União Soviética colapsou. Quem percebeu isso? Quem entendeu a fraqueza fundamental da União Soviética? Quem chegou em 1981 e disse, meu objetivo é que nós vençamos e eles percam? Quem afirmou que esse regime está falido economicamente e ideologicamente e o Exército Vermelho está espalhado pelo mundo? Quem disse que negociaríamos com eles para reduzir nossas armas nucleares porque não queremos uma guerra nuclear? O marxismo-leninismo acabará no lixo da história, como disse ao parlamento britânico em 1982 em Westminster. A resposta é Ronald Reagan, certo? Mas Mark, olha, Você quer dizer um plano do Reagan para o Irã? o problema é que você não pode planejar essas coisas. Essas coisas são notoriamente imprevisíveis e instáveis. E por mais que eu adore essa ideia de que vamos armar os motoristas de ônibus para fazer greve no Irã, e então eles vão protestar, e então o regime vai desmoronar, e Vahidi vai pegar um avião, vai fugir e pedir asilo no Paquistão, e o Shah vai voltar, e Bibi será o convidado de honra na coroação dele, e aviões israelenses vão participar do desfile aéreo durante a restauração do Shah do Irã. Um cenário alternativo é que o resultado é simplesmente o caos, o Estado iraniano se fragmentando como um Estado unitário. O que quer que sobreviva, ou quem conseguir se manter no poder, não vai necessariamente se alinhar ao Ocidente. Pelo que se sabe, eles podem acabar em algum tipo de aliança entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia. A aliança. Essas coisas são notoriamente imprevisíveis e simplesmente impossíveis de prever. E mesmo Reagan, até mesmo um Reagan, não esperava que a União Soviética colapsasse, implodisse e deixasse de existir como entidade da mesma forma. Quero dizer, me corrija se eu estiver errado, mas Reagan achava que poderia vencer a Guerra Fria, não esperava o colapso repentino da União Soviética. Não dá para planejar isso. Existem milhões de fatores e variáveis que simplesmente não se pode levar em consideração. Claro, isso é verdade. Como eu poderia argumentar contra isso? É claro que é verdade. Há um princípio fundamental da guerra, fazer tudo para enfraquecer o inimigo. Você não sabe o que acontece quando seu inimigo enfraquece cada vez mais. Eles podem colapsar ou se reformar. Eles podem se recuperar e encontrar uma saída. Você não sabe, mas precisa enfraquecer o inimigo. O objetivo da política israelense há anos é enfraquecer a República Islâmica do Irã. Os Estados Unidos se uniram a isso economicamente e agora militarmente. Podemos recuar em ambas as áreas, mas não sabemos o que Trump ou o próximo presidente fará, nem quem será o próximo presidente.
Mas, do ponto de vista israelense, do ponto de vista da segurança de Israel, não se pode conviver com uma república islâmica forte, poderosa, potente e reconstituída. Com armas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais, 11 mil mísseis balísticos, um aparato militar construído com apoio chinês e russo e centenas de bilhões em sanções. Você não pode aceitar isso porque seguirá sendo uma ameaça à sobrevivência de Israel. Mas você esqueceu de mencionar uma coisa. Os forças por procuração do Irã. Vamos falar sobre isso agora porque supostamente há um cessar-fogo com o Hezbollah, mas na prática ele já entrou em colapso. O conflito ocorre em baixa intensidade, embora isso soe como eufemismo para pais de soldados israelenses mortos pelos drones explosivos do Hezbollah lançados pela fronteira. E eu acho que a ameaça dos drones explosivos é um lembrete, aliás, para muita gente que achava que território não importa mais na guerra moderna porque não há vantagem em conquistar território se você não consegue conquistar corações e mentes e toda essa besteira. Não, sem conquistar território, você perde uma zona vital de amortecimento contra ameaças que podem contornar suas defesas. Agora precisamos nos preparar para a ameaça de drones explosivos vindos de Gaza contra as mesmas comunidades devastadas em 7 de outubro, mas me desvio um pouco. Parte de enfraquecer a República Islâmica é não permitir a ligação entre a frente do Hezbollah e a frente do Irã, não permitir que qualquer cessar-fogo com o Irã conceda imunidade ao exército por procuração. Estamos vendo mudanças, pois o Líbano participa de negociações de paz, porém temo que cometemos 2 erros aqui. Primeiro, pensamos que os libaneses vendem um produto que nem eles acreditam estar vendendo. Ouvimos o primeiro-ministro Nawaf Salam dizendo: "Quero paz com Israel, não normalização." Normalização é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em paz. Isso significa ter embaixadores nos países um do outro, comércio, turismo, etc. E os libaneses estão dizendo: "Nós não queremos isso." Os israelenses talvez ainda estejam vivendo em uma fantasia de que os libaneses vão ou querem aderir aos acordos de Abraão. E o segundo ponto é que o problema é que o Hezbollah ainda está lá. É como tentar comprar uma casa ocupada por invasores, pois nada muda até expulsarem o Hezbollah. Quando o governo libanês fala em lidar com a ameaça do Hezbollah por diálogo direto, isso não significa desarmá-los. Significa pedir educadamente, ou seja, isso não vai acontecer e eles seguirão armados. Quando você olha para a situação no Líbano, você está otimista de que o Líbano agora tem uma chance real e desejo de sair da órbita iraniana e estabelecer relações genuínas e pacíficas com Israel? Já chegamos lá ou o Líbano segue na órbita iraniana? Como desconectá-lo? Então, as duas palavras Líbano e otimista não pertencem à mesma frase. Ser otimista sobre o Líbano é difícil e sabemos o motivo. Porém, se buscar algum otimismo, há alguns pontos que merecem atenção. A primeira é que, pelo menos, as pesquisas de opinião pública que eu vi têm sido muito interessantes. A maioria dos libaneses quer aderir aos acordos de Abraão. Quer aderir aos acordos de Abraão? A maioria dos libaneses. Mas claramente esse número vem do fato de que a grande maioria dos cristãos no Líbano quer fazer parte dos acordos de Abraão e deseja se afastar da órbita iraniana. A maioria dos sunitas no Líbano quer se afastar da órbita iraniana. E uma minoria crescente de xiitas, mas não 5% ou 10%, algo em torno de 30% a 40% dos xiitas, querem se afastar da guerra com Israel para aquilo que você quiser chamar. Isso se chama paz? Se chama normalização? É realmente um modelo dos acordos de Abraão? Não, mas há uma diferença fundamental aí porque Nawaf Salam está inventando uma distinção entre paz e normalização. Veja. No fim das contas, quero dizer, você sabe, os sauditas chamam de integração porque não querem chamar de normalização. Os emiradenses chamam de normalização e depois isso virou paz. E se os libaneses quiserem chamar de paz para que isso acabe se tornando integração ou normalização, eu não me importo muito com isso. Mas há uma diferença crucial, não só nos rótulos, pois um propõe uma parceria genuína para juntos enfrentar o Hezbollah e sermos vizinhos normais. Outra afirma, só queremos um pacto de não agressão, mas se ele não exigir mudanças profundas na sociedade libanesa, manterá o Hezbollah no poder. Assim será um pacto de não agressão ineficaz, pois o Hezbollah seguirá agressivo. Quero dizer, pacto de não agressão não é um acordo de paz. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, eu concordo com você. Se for um pacto de não agressão, isso é realmente preocupante. Se for um acordo de paz implica normalização. Quero dizer, implica que você chega a... Mesmo assim, os libaneses tentam distinguir isso. Sim, e o presidente Trump vai cobrar isso deles. Quero dizer, se houver algum tipo de acordo de paz, isso significa aparecer em Washington, ir até o Gramado Sul, ficar comigo no Gramado Sul, apertar minha mão, apertar a mão do primeiro-ministro israelense, sentar, assinar um acordo, seja os acordos de Abraão ou algum outro acordo.
O fato é que agora estamos trocando embaixadores e embaixadas e agora vamos abrir o comércio e outros indicadores de integração, de normalização. Acho que o apoio público no Líbano para isso, na minha opinião, é muito interessante. As pesquisas também mostram que a grande maioria dos libaneses não quer fazer parte da órbita iraniana. Eles já tiveram o suficiente disso. E vimos líderes libaneses darem o passo de dizer agora, ele ainda está lá. Aliás, expulsando o embaixador iraniano de Beirute. Pelo que entendo, o embaixador iraniano em Beirute hoje não sai da embaixada. Então isso é uma grande mudança, certo? E ainda assim, o Líbano é um Estado falido, no qual, mesmo que o povo libanês queira isso, não parece que o governo libanês esteja realmente disposto a bancar isso na prática. Por isso eu disse que Líbano e otimismo não combinam. Só queria citar mais algumas coisas interessantes. A embaixadora libanesa em Washington, que é maravilhosa, nós a conhecemos, e ela, você sabe, já nos visitou na FTD. Isso não é importante. O mais importante é que ela tem se reunido com o embaixador israelense em Washington, participando de discussões diretas pela primeira vez, discussões públicas desde 1983. E ela não está fazendo isso no porão da embaixada. Ela está fazendo isso no Salão Oval com o presidente Trump e o secretário Rubio sentados lá. Então veja, esses são os sinais positivos. Ela está agindo assim. O presidente está rejeitando os pedidos de Trump para se reunir com Netanyahu e até ligar para ele. É uma enorme ingratidão. Digo, ele seria morto. Ele provavelmente seria morto se fizesse isso, por isso acho que o governo Trump aceita esse desprezo. Sim, acredito nisso. Muitos líderes ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio, como em Riad, Beirute, Damasco e outros, aguardam os resultados da próxima eleição israelense. Acredito que a maioria deles preferiria apertar a mão de outro primeiro-ministro israelense, não Benjamin Netanyahu, pelos motivos que devem ser óbvios aos seus ouvintes. Não penso assim. Acho que ele deveria negociar com Netanyahu, mas politicamente é mais difícil para eles. Israel poderá mais facilmente virar a página e mostrar uma nova imagem ao mundo. Mas vamos ser realistas sobre isso. Acho que está absolutamente certo. Quero dizer, no fim das contas, 40% do exército libanês são xiitas. Eles estão recebendo dos dois lados. Recebem recursos tanto do Estado libanês quanto do Hezbollah. Desculpe, o quê? 40% do exército libanês são xiitas recebendo dos dois lados. Como assim 40% do exército libanês recebe do Hezbollah? Bem, 40% das forças armadas libanesas são xiitas. Ok. Esses xiitas estão sendo pagos pelo governo libanês. Não sei se todos recebem do Hezbollah, mas um número suficiente deles recebe do Hezbollah. Eles estão recebendo dinheiro extra do Hezbollah? Soldados libaneses ganham pagamento adicional do grupo? Eles estão recebendo isso de várias maneiras diferentes. Mas o Hezbollah infiltrou as forças armadas libanesas através da comunidade xiita que serve no exército libanês. Então estou ressaltando como isso é difícil, que um exército libanês com 40% de xiitas, onde alguns ou muitos ainda recebem do Hezbollah, provavelmente não vai se entusiasmar em desarmar o Hezbollah. Reforço seu ponto e também compartilho o ceticismo de que o Estado e as forças armadas libanesas realmente desarmarão o Hezbollah. Acho que o único mecanismo para o desarmamento e o único mecanismo para a aplicação de qualquer tipo de acordo é as forças de defesa de Israel. O principal problema é ver o secretário Rubio alegando que o Hezbollah, e não o governo libanês, é o real responsável. Bem, o Hezbollah faz parte do governo libanês e o problema, de certa forma, é o exército libanês se o Hezbollah conseguiu infiltrar o exército, o que torna tudo muito mais complicado. Apesar disso, você pareceu mais otimista que eu, mas a expectativa é baixa. Mark, primeiro, sua aposta sobre as eleições este ano, já que mencionou isso. Sobre as eleições em Israel? Sim, o que o seu instinto está te dizendo. Quem vai ganhar? Sim. Uau, isso está muito acima da minha alçada. Eu afirmo saber pelo menos alguma coisa sobre o Irã e o Oriente Médio, mas política israelense. Só a sua percepção do rumo das coisas. Pelo rumo das coisas, acho que provavelmente será uma coalizão anti-Bibi. Não posso te dizer se vai ser Bennett, ou se vai ser Gadi Eisenkot, ou se vai ser Avigdor Lieberman, mas alguma combinação disso. Como os sauditas, você aposta em todos os lados. Mark, como te seguem nas redes sociais? Estou no X como MDUB, no @MDubowitz e também no Instagram. Isso é coisa de britânico. Mark Dubowitz. E você pode acompanhar em ftd.org no nosso site e em FTD no X. E se você se interessa pelo Irã, chama-se Iran Breakdown. É um podcast semanal, tudo sobre o Irã. Seus estudiosos fazem um trabalho incrível. Sempre consulto primeiro quando quero entender a situação. Mark Dubowitz, muito obrigado por participar. Obrigado, senhor. Agradeço.
E esse foi o episódio de Elon The Record. Siga nas redes sociais e inscreva-se no Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Avalie com 5 estrelas e apoie o programa para mantê-lo no ar. Apenas $10 por mês em patreon.com/Elon The Record, onde você também pode entrar em contato. Para patrocinar, este episódio foi gravado nos estúdios M10 em Tel Aviv. Eu sou Alon Levy. Obrigado por assistir.